tarde, Paulo Moura, cientista político, 9 de setembro de 2024. E a campanha eleitoral de São Paulo entra essa semana numa nova e decisiva fase. Na bateria de pesquisas da semana anterior, os candidatos apareceram embolados em primeiro lugar: Nunes, Boulos e Marçal. Pesquisa para todos os gostos, um mais à frente, outro mais atrás, mas o quadro geral é esse: os três estão embolados na primeira posição, empatados tecnicamente. O que aconteceu da semana passada para cá? Bom, o início da propaganda eleitoral na televisão e aconteceu o 7 de setembro com aquele episódio protagonizado por Marçal. A pergunta que orienta a análise política para o próximo período da campanha é: os candidatos permanecerão estagnados? Quem cresce, quem cai? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. Meu agradecimento especial àqueles que fizeram doações extras para ajudar a bancar a minha ida a São Paulo para fazer a reportagem que eu publiquei aqui no dia 7 sobre a manifestação na Avenida Paulista. Agora voltamos ao desafio diário da manutenção do canal, e todo mês requer que aqueles que contribuem para o canal pinguem seu Pix ou tornem-se membros do canal. Agradeço se vocês puderem fazê-lo. Muito bem, meus amigos, como eu disse na chamada, 4 pesquisas de institutos diferentes sairão nos próximos dias. Talvez terça, mas já quarta, quinta e sexta, certamente, 4 institutos trarão os seus números a público e nós teremos uma noção se houve ou não houve alteração em relação ao quadro da semana anterior. O que mostraram as pesquisas da semana anterior? Uma estagnação de Pablo Marçal, perdeu aquele empuxo de crescimento que ele tinha tido nas semanas anteriores, crescendo 4, 5, 6, até 7 pontos percentuais no Datafolha, praticamente oscilou 1 ponto percentual nas pesquisas da semana passada. Nunes cresceu em pelo menos 2 levantamentos, cresceu 3 pontos num levantamento, 6 pontos no outro levantamento, depois da propaganda eleitoral na televisão. Boulos ficou estacionado com um pequeno crescimento, dependendo do instituto de pesquisa. E agora nós temos o avanço da campanha eleitoral nas ruas e na televisão. Para quem imaginava que a televisão não vale mais nada, não funciona essa análise. A pesquisa mostra que sim, o horário eleitoral, especialmente os comerciais de rádio e televisão de 30 segundos. Ninguém desliga a TV e o rádio para não ver um comercial de 30 segundos. E é uma camada expressiva da opinião pública brasileira que ainda vê TV aberta e que ainda é impactada por essa propaganda. A propaganda de Nunes se mantém na defesa do prefeito competente, entre aspas, né? É óbvio, a propaganda dele, mas tem dedicado boa parcela dos seus comerciais a atacar Marçal. Assim como Tabata Amaral, Marçal está sendo atacado por Nunes e Tabata na TV e na internet com aquela acusação de vínculos com o PCC, principalmente. Não apenas isso, mas aparentemente as pesquisas internas dessas duas campanhas mostram que o levantamento dessa desconfiança sobre os alegados vínculos de Marçal com o PCC está calando numa parcela da opinião pública. Não naqueles eleitores que já aderiram, estão definidos a votar em Marçal e que não vão abandonar Marçal, mas uma franja de eleitores que se aproximou de Marçal mais recentemente, que o conheceu mais recentemente, portanto de forma mais superficial, e estaria impedindo também Marçal de penetrar numa camada mais ampla de eleitores que ainda não o conheciam. Marçal, portanto, para essa camada de eleitores que ele precisa conquistar, está sendo conhecido também pela propaganda de televisão dos adversários de Marçal, e Marçal não tem televisão para se defender nesse território. Marçal protagonizou um episódio, foi objeto do meu vídeo de ontem, algumas pessoas não gostaram, mas é preciso dizer a verdade. A maneira como Marçal se relacionou com a manifestação do dia 7 de setembro não pegou bem para uma parcela expressiva dos eleitores bolsonaristas que ele precisa conquistar.
Vocês aqui que seguem o meu canal, numa proporção de aproximadamente 9:1, eu tenho dado essa informação, são apoiadores do Marçal. Ou seja, em cada 10 seguidores do meu canal, que são eleitores do presidente Bolsonaro, aproximadamente, até antes desse episódio do 7 de setembro, numa proporção de 9:1, vinham apoiando o Marçal. As reações ao meu vídeo de ontem, os comentários ao meu vídeo de ontem foram majoritariamente negativos para Marçal. E isso é um indicador para mim. Assim como eu consegui antecipar para vocês aqui semanas atrás que Marçal iria crescer nas pesquisas, observando os comentários dos meus seguidores, e eu acertei. Eu antecipei nas semanas anteriores que Marçal havia estagnado nas pesquisas e Marçal estagnou. E agora a minha grande interrogação é quanto a saber se Marçal tem condições de dar mais um empuxo de crescimento. Neste momento, ou seja, na etapa imediatamente anterior a essa da campanha, quem deu esse empuxo foi Nunes. Nunes havia caído, voltou a crescer, voltou ao pelotão das primeiras posições ali, mais embolado com Boulos e com Marçal. A campanha de Boulos também passa por um certo impasse. Ele, na eleição passada, em 2020, chegou a atingir 40 pontos percentuais no segundo turno contra Bruno Covas, e agora as pesquisas mostram que ele oscila aí na faixa dos 22%, 23%, 24%, como se tivesse um teto mais baixo do que ele apresentou na eleição passada. E eu acredito que esse teto que Boulos está enfrentando é mérito do Marçal. Marçal tem 2 méritos na eleição. Um deles foi mostrar que o sentimento antissistema está vivo entre os eleitores brasileiros. O outro foi detonar a figura do Boulos. Boulos está com dificuldade de superar aquela imagem de radical, de invasor de propriedade privada do passado dele. Os marqueteiros do Boulos estão batendo cabeça na tentativa de superar essa limitação, e é preciso reconhecer, boa parte dessa limitação foi trazida à memória dos eleitores por Pablo Marçal. Mas Marçal está envolvido com seus próprios dilemas, com seus próprios desafios. A impressão que eu tenho observando a campanha do Marçal é que ele está pregando para convertidos. Ou seja, que ele já conseguiu conquistar todos os bolsonaristas que ele poderia conquistar. A franja de bolsonaristas que está com Nunes, pelo que eu estou observando aqui entre os seguidores do meu canal e pelas informações que circulam na imprensa, inclusive sobre os dados de pesquisas internas das campanhas, são de que Marçal não está conseguindo atrair mais uma parcela de bolsonaristas que continua com Nunes, apesar da propaganda de Marçal. Marçal, portanto, precisaria crescer entre eleitores indefinidos. E a pesquisa Datafolha mostra o quê? Que na pergunta espontânea, ou seja, quando o entrevistador pergunta aos eleitores em quem eles votariam se a eleição fosse hoje, sem apresentar o nome dos candidatos, 38% dos entrevistados não se lembra de nenhum nome. Quando a pesquisa é estimulada, ou seja, quando o entrevistador apresenta o menu de candidatos, esse número cai para 4 pontos percentuais. 4% dos eleitores não sabem em quem votar. Essa diferença de 38% para 4% revela o quê? Esta camada de eleitores que na pergunta espontânea ainda não sabe em quem votar é uma camada volátil. Ou seja, ela se compõe de eleitores que podem escolher na reta final e produzir um resultado inusitado. E essa é a grande interrogação que eu deixo aqui no vídeo de hoje. Quem tem condições de avançar e consolidar o voto nesta camada de eleitores mais indefinidos? Eu confesso que neste momento, como esses eleitores indefinidos não são bolsonaristas, portanto não estão entre aqueles que seguem o meu canal, o meu único termômetro para avaliar isso são as pesquisas publicadas. Mesmo que vocês digam que não acreditam nas pesquisas, eu reafirmo, não se trata dos números específicos e precisos das pesquisas, mas eu olho pesquisa olhando para o comportamento dos eleitores.
E foi com base nesse olhar que eu antecipei para vocês que o Marçal tinha crescido, depois antecipei para vocês que o Marçal tinha estagnado, e a minha grande interrogação a partir de agora é exatamente essa. Marçal tem condições de crescer mais? Nunes, com propaganda eleitoral de televisão, com cerca de mais de 500 vereadores fazendo campanha nas ruas para ele, com a máquina da prefeitura na mão e com 50 milhões de reais em caixa, terá condições de avançar e superar Marçal nas pesquisas? Boulos, com a máquina do PSOL e do PT e 70 milhões de reais em caixa, terá condições de superar esse teto de 22%, 23% que ele tem apresentado nas pesquisas? Bom, 4 pesquisas de institutos diferentes publicadas essa semana trarão algumas respostas para essas interrogações e eu estarei de olho aqui fazendo uma análise objetiva das eleições, desapaixonada, que é o meu objetivo aqui, trazer informações e análises independentes. O canal é um canal posicionado. Eu escolhi indicar a candidata Marina Helena, do Partido Novo. Acho que é a melhor candidata, combativa, com propostas boas e com um combate explícito, claro, assumido ao STF e a Alexandre de Moraes. Para mim, este é um critério de definição de voto. Infelizmente, acredito que Marina não tenha condições de alcançar os candidatos líderes, mas acho que há um espaço para ela dar uma crescida, subir desse patamar de 2%, 3% para 5%, 6% nas próximas pesquisas, dentro desse intervalo de eleitores que eventualmente não querem nem Marçal nem Nunes. Mas a disputa mesmo continua acirrada entre Nunes, Boulos e Marçal, e as próximas pesquisas dirão quem terá condições de dar uma deslanchada. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de setembro está avançando. Se você é apoiador mensal aqui do canal e ainda não o fez, está na hora de pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal para ajudar este canal a continuar existindo e trazendo a você informação e análise independente comprometida com ideias e valores que nós compartilhamos. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.